Olá, somos alunos de Fisioterapia da Universidade Paulista Unip e desenvolvemos esse trabalho com o objetivo de descrever medidas e cuidados aos profissionais de saúde da unidade de terapia intensiva inseridos na linha de frente ao Covid-19. O SARS-CoV-2 iniciou-se em um mercado de frutos do mar bem comum na Ásia, causando infecções em diferentes espécies de mamíferos, principalmente os morcegos. Os sintomas mais comuns são a tosse, febre, sintomas gastrointestinais e, em alguns casos, a hiposmia e a ageusia. Os pacientes leves a moderados costumam apresentar sintomas comuns de resfriado e, em casos graves, podem apresentar sintomas de febre alta e dispneia exacerbada. Os indivíduos com mais vulnerabilidade são os idosos ou aqueles que possuem comorbidades associadas. O diagnóstico é realizado pela coleta através de um cotonete chamado swab, introduzido nas narinas ou na garganta. O tratamento fisioterapêutico, por sua vez, ele é imprescindível para a melhora do paciente, visto que os cuidados dados inibem diversas sequelas e evoluções importantes. A transmissibilidade ocorre quando o doente projeta secreções respiratórias e as mesmas ficam suspensas no ar ou em locais de fácil acesso para as pessoas se contaminarem, levando o vírus ao nariz, olhos e boca. Alguns procedimentos realizados em pacientes com infecção pelo SARS-CoV-2 podem gerar aerossóis, como, por exemplo, a intubação ou aspiração traqueal, a ventilação mecânica não invasiva, a ressuscitação cardiopulmonar e a ventilação manual antes da intubação. Em pacientes suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus, deve-se utilizar máscara de proteção respiratória com eficácia mínima na filtração, como as N95. As luvas devem ser colocadas dentro do local onde o paciente estiver isolado e também removidas neste local, utilizando a técnica correta e descartadas como resíduo infectante. Após a retirada das luvas, é necessário realizar a higiene das mãos imediatamente, jamais sair do quarto ou área de isolamento com as luvas, nunca tocar desnecessariamente superfícies e materiais quando estiver com elas, não lavar ou usar novamente o mesmo par de luvas porque elas não podem ser reutilizadas. O uso de luvas não substituirá a higiene das mãos. Não devem ser utilizadas duas luvas para atendimento aos pacientes. E não se recomenda o uso de luvas quando o profissional não estiver realizando assistência ao paciente. Os óculos de proteção ou protetores faciais devem ser utilizados quando houver risco de exposição do profissional a respingos de sangue, secreções corporais, excreções, etc. E caso o protetor facial tenha sujidade visível, deve ser lavado com água e sabão e só depois dessa limpeza passar pelo processo de desinfecção. O profissional deve utilizar luvas para realizar todos esses procedimentos. O capote ou avental para uso na assistência ao paciente suspeito ou confirmado pela infecção do SARS-CoV-2 deve possuir gramatura mínima de 30 gramas por metro quadrado e deve ser utilizado para evitar a contaminação da pele e roupa do profissional. Eles devem ser de manga longa, punho de malha ou elástico e abertura posterior. Além disso, deve ser confeccionado de material de boa qualidade. Todos os profissionais de saúde devem ser treinados para o uso correto e seguro dos EPIs, inclusive os dispositivos de proteção respiratória. O serviço de saúde deve certificar-se de que os profissionais de saúde de apoio foram capacitados e tenham praticado o uso apropriado dos EPIs antes de cuidar de um caso suspeito ou confirmado de infecção pelo novo coronavírus. As intervenções mais utilizadas no quadro do Covid-19 são a oxigenoterapia e a intubação orotraqueal. As indicações da oxigenoterapia são voltadas para indivíduos com saturação de oxigênio menor ou igual a 93% e têm como objetivo melhorar a oferta de oxigênio do paciente. Em relação à intubação, as indicações giram em torno de saturação de oxigênio menor que 93%, sendo que a frequência respiratória ela ficará maior que 24 inspirações por minuto, em casos que ocorre o insucesso da oxigenoterapia, ventilação mecânica não invasiva e também da cânula nasal. O objetivo dessa intervenção é melhorar a oferta de oxigênio do indivíduo e também diminuir o trabalho respiratório.
A oxigenoterapia ela é indicada principalmente com a utilização do catéter nasal de 6 litros por minuto, porém tem uma contraindicação em relação à aplicabilidade em máscaras de Venturi, micro ou macro nebulizadores, pois pode gerar aerossóis e também aumentar o risco de contaminação. A máscara com reservatório de oxigênio ela é mais aplicada, ou seja, indicada em relação à intubação, sendo que ela é contraindicada na utilização do ambu, também pelo mesmo motivo de gerar os aerossóis. Em relação à ventilação mecânica não invasiva e a cânula nasal de alto fluxo, elas possuem alguns protocolos quanto ao seu uso, porém, em relação à ventilação mecânica não invasiva, ela não tem sido muito recomendada. Entretanto, em situações específicas onde o paciente ele se encontra num leito mais isolado, ela é recomendada, porém, com a utilização de máscaras sem válvulas de exalação e também com filtros de barreira nas extremidades distais do ramo de exalação. Seus parâmetros consistem em pressão inspiratória até 10 centímetros de água, PIP até 10 centímetros de água, saturação de oxigênio maior ou igual a 93%, FO2 menor ou igual a 50% e a frequência respiratória menor ou igual a 24 inspirações por minuto. A cânula nasal de alto fluxo pode reduzir a necessidade de intubação orotraqueal, principalmente em casos de insuficiência respiratória hipoxêmica, porém o seu uso exige alguns pré-requisitos para a realização da mesma. O dispositivo deve estar disponível para uso imediato na unidade. A equipe ela deve ter um treinamento adequado e também uma experiência no uso da técnica. E os equipamentos de proteção individual aerossolizantes, eles devem estar sendo usados corretamente pela equipe. É orientado não postergar a intubação orotraqueal, caso não haja uma resposta entre um tempo mínimo de 30 minutos e no máximo 1 hora. É necessário iniciar com um fluxo de 40 litros por minuto e uma frequência respiratória menor que 25 inspirações por minuto. E deve ser reduzido conforme vai promovendo a melhora dos sintomas de dispneia. A FO2 ela deve estar em 60% no início e deve ser ajustado para manter uma saturação de oxigênio entre 93% e 97%. Após 1 hora com resposta satisfatória, é necessário diminuir a FO2 gradualmente a 30%, desde que a saturação de oxigênio permaneça entre 93% e 97% e o fluxo inicial por 24 horas. Com a melhora após 24 horas, é necessário diminuir o fluxo em 5 litros por minuto a cada 6 horas, desde que a frequência respiratória permaneça menor que 25 inspirações por minuto. É orientado retirar a cânula nasal com fluxo menor que 15 litros por minuto, inserindo o catéter nasal de baixo fluxo, mantendo saturação de oxigênio entre 93% e 97%. Entre esses recursos também podemos citar a estratégia da ventilação mecânica invasiva, que tem como objetivo, nesses casos, reverter a causa de base dos pacientes, permeabilidade da via aérea de maneira eficaz e segura. É recomendada principalmente em casos de hipoxemia, alteração do nível de consciência, insuficiência respiratória aguda, choque, desconforto respiratório agudo e falha em medidas invasivas. É importante lembrar que não devem ser utilizadas por gerações de aerossóis, como por exemplo nas utilizações de ambu, ventilação mecânica não invasiva e o catéter nasal de alto fluxo. Para isso, ela dispõe de alguns parâmetros ventilatórios, tais como volume corrente, em casos de SARO de 6 ml por quilo, em outros casos de 7 a 8 ml por quilo, PA menor que 15 cm de água ou igual a 30 cm de água, a PIP de 10 a 15 cm de água, FO2 inicialmente a 100% e deve ser regulada em 30 minutos, frequência cardíaca de 14 a 18 e tempo INS de 1 e deve ser ajustado de acordo com o paciente. O uso de filtros na ventilação mecânica possui as mesmas características do HME e, adicionalmente, ele tem a capacidade de filtrar o ar. O umidificador HME ele retém a umidade do ar respirado e auxilia, portanto, no aquecimento e na umidificação do gás que é inalado pelo paciente em ventilação mecânica. Em relação ao filtro, ele tem alta eficiência na filtragem de partículas aéreas, tanto de bactérias quanto de vírus. Os ideais são aqueles que filtram acima de 99,97%.
Outro ponto também que é importante a ser destacado é o posicionamento terapêutico nesses pacientes em ventilação mecânica invasiva. Portanto, é recomendado a postura sentada ou semi-sentada, com a manutenção da cabeceira elevada a 30 a 45 graus, para que assim possa ser minimizado o risco de pneumonia e também a melhora da mecânica respiratória. A posição prona é indicada para pacientes com alterações graves de troca gasosa, que apresentam uma PaO2 e FiO2 inferior a 150 mm por mercúrio, após os ajustes ventilatórios. É utilizado-se a técnica envelope, que é dividida em 3 momentos: deslocamento para o lado contrário ao ventilador, lateralização e posição prona. O respondedor ele é considerado quando há um aumento de 10 mm por mercúrio na PaO2, ou então 20 mm por mercúrio na PaO2 FiO2 após 1 hora em pronação, devendo ser mantido de 16 a 20 horas. Em paciente não respondedor, deve-se tentar novamente após 6 horas. As contraindicações desse posicionamento são relacionadas a pacientes com hemoptise, fraturas pélvicas, PIC não monitorada, balão intraórtico ou também arritmias graves. Esse posicionamento deve ser interrompido quando há sinais de sofrimento cutâneo, extubação não programada, obstrução do tubo endotraqueal, parada cardiorrespiratória, frequência cardíaca menor que 30 batimentos por minuto e também a pressão arterial sistólica menor que 60 mm por mercúrio por mais de 5 minutos. É importante destacar também a ressuscitação cardiopulmonar em relação aos cuidados. Deve-se usar o protocolo oficial das diretrizes da American Heart Association, mas com maiores cuidados em relação à aerosolização das partículas inerentes. Em riscos possíveis de PCR, devem ser sinalizados aos times de resposta rápida ou as equipes que irão proceder ao atendimento de forma rápida. O procedimento ele deve ser feito com compressões entre 5 a 6 centímetros com frequência de 100 a 120 por minuto. As mãos elas devem estar sobre a metade inferior do externo, devem-se evitar interrupções nas compressões e permitir o retorno do tórax a cada compressão realizada. Os socorristas devem ser alternados a cada 2 minutos. Em casos em que os pacientes se encontram na posição pronada, é realizado o procedimento de reanimação nessa mesma posição, porém mantendo as mãos entre as escápulas. A manobra em posição supina ela deve ocorrer caso essa intervenção não esteja surtindo efeito no paciente. Nos casos em que também há necessidade de aspiração, a mangueira deve ser protegida e o sistema deverá estar fechado para evitar a autocontaminação. Após a reanimação cardiopulmonar, todos os equipamentos deverão ser higienizados. Nós, alunos da fisioterapia da Unip, agradecemos a atenção de todos.